Malu Gaspar, uma das jornalistas que contribuiu para colocar o Brasil na situação que ele está agora. Lá atrás, quando o inquérito das fake news foi aberto, ela foi uma das pessoas, da maioria da imprensa brasileira, que bateu palmas, que dizia que Moraes era a muralha contra o Bolsonaro, o defensor da democracia. Eles viam em Moraes uma ferramenta útil, alguém que poderia ser naquele momento fortalecido para destruir a direita e prender o Bolsonaro, e que depois eles poderiam colocá-lo dentro da gaiola de novo, dentro de uma jaula e uma coleira. Estão aprendendo que criaram um dragão que agora está com fome para devorá-los. Vocês viram a última fala do ministro André Mendonça para a imprensa hoje? Eu tenho certeza que vão ter dois ministros ali do STF que não vão conseguir dormir muito bem. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Janaína Pascoal teme prisão de Malu Gaspar do O Globo. A jornalista expôs o escândalo do Banco Master. A jurista e vereadora de São Paulo, Janaína Pascoal, se manifestou em preocupação com uma eventual medida severa como prisão contra a jornalista Malu Gaspar do jornal O Globo. As declarações vêm da esteira do escândalo do Banco Master, que foi trazido à luz pela jornalista. A vereadora afirmou que, embora não conheça pessoalmente Malu Gaspar, considera preocupante a possibilidade de prisão de uma jornalista por divulgar informações de interesse público. Para ela, a medida poderia criar um precedente delicado. Uma reportagem do Metrópolis indicou que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal estaria disposto a adotar uma postura mais rigorosa diante do que considera ataques à corte. Segundo Janaína, em um Estado democrático de direito, a atuação da imprensa, sobretudo ao tratar de agentes públicos, deve ser analisada com cautela. Por mais que gere desconforto, contratos e negociações entre juízes, familiares e partes em processos são de interesses públicos. Necessitamos abrir completamente todos os feitos referentes ao Banco Master, às fraudes do INSS e às promiscuidade do Epstein brasileiro. Prender jornalistas vai na contramão do que necessitamos para solucionar nossos problemas, escreveu Janaína Pascoal. As declarações da vereadora chegaram a gerar dúvida nos internautas se Gaspar havia sido presa. Vale destacar que não há nenhuma informação oficial sobre qualquer ordem de prisão contra a jornalista. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre essa mulher aqui, Malu Gaspar. Uma das jornalistas que contribuiu para colocar o Brasil na situação que ele está agora. Lá atrás, quando o inquérito das fake news foi aberto, ela foi uma das pessoas, da maioria da imprensa brasileira, que bateu palmas, que dizia que Moraes era a muralha contra o Bolsonaro, o defensor da democracia. Naquela época, sim, eles viam em Moraes uma ferramenta útil, alguém que poderia ser naquele momento fortalecido para destruir a direita e prender o Bolsonaro, e que depois eles poderiam colocá-lo dentro da gaiola de novo, dentro de uma jaula e uma coleira. Estão aprendendo que criaram um dragão que agora está com fome para devorá-los. Mas verdade seja dita, embora eles tenham ajudado a criar esse monstro, a gente vai precisar deles para poder voltar a democracia no Brasil, para poder voltar o STF ao quadrado deles. Não adianta. E é por isso que eu digo, apesar dela ter contribuído, eu agora respeito essa mulher. E eu vou te explicar por quê. Enquanto a maioria da imprensa brasileira está com medo de falar porque entenderam o tamanho do dragão que eles criaram, essa daqui está indo atrás da verdade. É só isso que a gente pedia da imprensa brasileira, que eles fossem atrás da verdade e não fizessem militância constante. E a Malu Gaspar, como já está mostrando aqui, ó, vou mostrar para vocês. A situação da Malu Gaspar é essa aqui, ó. Janaína Pascoal teme prisão de Malu Gaspar. É essa. Jurista vê risco à liberdade de imprensa após rumores de possível prisão de Malu Gaspar. O Alexandre de Moraes fez essa busca e apreensão na Receita Federal porque ele quer criar uma linha para que ele possa seguir, e o objetivo dele é intimidar a imprensa. O objetivo dele é fazer com que a imprensa se cale. Quando o Glenn Greenwald conseguiu aquelas conversas e os áudios sobre a Vaza Jato, você se lembra dela, né? Ou a Vaza Toga, aliás, do Eduardo Tagliaferro, a Folha de São Paulo teve medo e não publicou. Publicou uma, duas vezes, na terceira depois pararam.
Ligação, ó, se publicar vai dar problema. O fotógrafo que tirou aquela infame foto do Alexandre de Moraes dando o dedo do meio, né? Não vou mostrar aqui, mas dando o dedo do meio no estádio, foi demitido. É uma clara mensagem. Não mexa com ele ou vocês pagarão um alto preço. Agora, a Malu Gaspar, ela tá só dobrando a aposta. Olha o que ela publicou hoje. Reações de Toffoli e Alexandre de Moraes expõem fosso entre STF e sociedade. Aqui ela deixa clara que o STF hoje não representa a democracia, não representa a sociedade. A maior parte do Brasil passou o carnaval, pensando no que fazer de folga, na prorrogação dos blocos, tal. No Supremo Tribunal Federal foram dias de tensão sem trégua. Os ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta que obrigaram Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso Master, enquanto Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal batesse na porta de outros 4 servidores da Receita do SERPRO em plena terça-feira gorda. Ou seja, ela está soltando 1, 2 matérias por dia, mesmo com seus colegas mais próximos dizendo, ó, ele vai te prender. Mas agora sejamos sinceros, talvez é justamente isso que a gente precise. Eu acredito que quando chegar até a Malu Gaspar, que é o objetivo do Alexandre de Moraes, e pegar e prender uma jornalista para intimidar o resto do jornalismo brasileiro, aí ele vai ter cruzado o Rubicão. Aí ele terá cruzado uma linha que colocará toda a imprensa do Brasil contra ele. Agora, a Malu Gaspar participou de uma rádio da CBN e eu queria que você ouvisse esse trecho dela. E em relação, Malu, a essa investigação contra os auditores da Receita, também vem causando bastante estranhamento essa investigação ter sido incluída no inquérito das fake news, né? Sim, Cássia, eu acho que isso é um problema sério, inclusive dentro do Supremo, porque esse inquérito, veja, ele foi aberto em 2019 e o curioso é que com essas notas dos auditores fiscais explicando a situação, a gente lembrou de uma coisa que nem foi muito bem divulgada na época, mas que aconteceu, que esse inquérito foi aberto lá em 2019, já tendo como origem um suposto vazamento de informações de ministros de contratos ou de informações financeiras das mulheres dos ministros do STF, sabe? Ou seja, o inquérito das fake news começou justamente por isso, tá? Ocultar dados estranhos e, suspeitos dos ministros e suas esposas. A mulher do ministro Gilmar Mendes à época, a mulher do ministro Dias Toffoli, e o Dias Toffoli abriu um inquérito com interesse próprio, né, porque ele seria alvo disso, entregou para o Alexandre de Moraes sem sorteio. O Alexandre de Moraes manda fazer uma ação e afastar os servidores da Receita que supostamente teriam feito o acesso indevido aos dados dessas mulheres, e o que o Unafisco, a entidade dos auditores, lembrou a nós, e eu fui pesquisar e foi isso mesmo, é que esses auditores depois foram reintegrados porque não se descobriu nada sobre eles. O próprio Alexandre de Moraes reintegrou porque não tinha prova de que esse acesso, que era um acesso que tinha ocorrido como parte de uma investigação de muitos CPFs, e aí sem querer eles entraram ali, entraram ali e perceberam que tinham pessoas ligadas aos ministros, mas não foi uma investigação focada naquilo. O próprio ministro Alexandre de Moraes mandou reintegrar esses servidores. Então, veja, você tem uma investigação em 2019 que já iniciou errado, decidindo abrir investigação, decidindo quem ia ser o investigador, quem seria o juiz. Bom, você já tem um contexto ruim, mas além disso, a investigação avança e você descobre que não tem nada para investigar. O que você faz? Fecha o inquérito. Não, o inquérito continuou aberto e foi virando outras coisas, foi se travestindo de outras coisas. Virou o inquérito das fake news, mas primeiro ele era um inquérito para apurar essa coisa dos auditores, ele virou um inquérito para censurar matérias da revista Cruzoé que mostravam trechos da delação do Marcelo Odebrecht em que ele falava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, ou seja, o amigo do Lula, e Odebrecht se referia a ele como alguém influenciável. E foi virando outras coisas, virou um inquérito para apurar milícias digitais, virou um inquérito para apurar fake news dos bolsonaristas, e ele nunca foi encerrado. Gente, ele colocou Elon Musk dentro desse inquérito, só para você ter uma ideia, tanto que o cara está fora da realidade. Nunca foi prestada conta da sociedade. Em 2020, o Supremo chegou a chancelar esse inquérito, numa votação de todos os ministros. E aí o Fachin falava, mas precisamos, nessa votação, que a gente tome cuidado, porque o veneno, isso pode virar um veneno contra nós mesmos. Pois é, virou um veneno. E o que a gente está vendo, tanto na reunião do que houve
secreta do Supremo que vazou, e agora com o silêncio diante da atitude do ministro Alexandre de Moraes, é que a responsabilidade pelo que está acontecendo é do próprio Supremo. Essa mulher partiu para cima, peraí. Porque os ministros se protegem. Essa mulher, ela está enfrentando, ela não tem noção. Primeiro que para a esquerda ela já virou bolsonarista. Para a extrema esquerda já soltam aí nos grupinhos que ela se rendeu ao bolsonarismo, que ela é fascista. Mas ela não é. Ela é de esquerda. O posicionamento dela nos seus artigos, sempre, nas suas colunas, sempre mostra isso, nos seus posicionamentos. Mas eu acho que até a imprensa percebeu, olha, nós criamos algo terrível para o nosso país e a gente tem que lutar contra. Só que a primeira pessoa que está tendo a coragem de realmente ir para cima e continuar as investigações é ela. Mesmo com as mensagens e os boatos que ela pode ser presa. Então, querendo ou não, ela tem minha admiração. Errou. Tá tentando acertar agora, tá tentando fazer o certo e com ameaças. Mas é por isso que eu querendo ou não, continue o seu trabalho, Malu Gaspar. Tem muita gente que ficou brava comigo quando eu falei assim, que eu prestava solidariedade a ela. Nós precisamos de mais pessoas igual ela. Pelo menos ela teve o bom senso de voltar à realidade, perceber o dragão que eles criaram e agora estão lutando para colocar um pouco de decência e sanidade no Brasil. André Mendonça dá lição em Toffoli, faz promessa e deve levar muitos à prisão. É isso mesmo. O ministro André Mendonça assumiu a relatoria do processo envolvendo o Banco Master no Supremo Tribunal Federal e já indicou a pessoas próximas que pretende assegurar carta branca à Polícia Federal na condução das apurações. A sinalização foi interpretada como um compromisso com a independência das investigações em curso. De acordo com informações confirmadas à CNN pelo gabinete do magistrado, Mendonça enxerga essa ação como a mais significativa de sua passagem pela corte até o momento, avaliando que o desfecho poderá marcar a sua trajetória institucional. Em razão disso, ele pretende atuar com extrema correção, reforçando a importância da transparência e rigor técnico em um processo de grande repercussão nacional. As manifestações do ministro foram entendidas como um gesto claro de fortalecimento da autonomia da Polícia Federal, especialmente após divergências registradas anteriormente entre a corporação e o então relator Dias Toffoli. Além disso, as declarações foram vistas como uma resposta indireta a posicionamentos de outros integrantes do STF sobre os limites da atuação policial. A decisão de Mendonça é uma lição a Toffoli e pode levar muitos à prisão. Vocês viram a última fala do ministro André Mendonça para a imprensa hoje? E eu tenho certeza que vão ter 2 ministros ali do STF que não vão conseguir dormir muito bem. Como é impressionante, né, a diferença de uma pessoa honrada, honesta, que não tem rabo preso, e de outras que fazem o que for preciso para amedrontar, intimidar, obstruir investigações na nossa Suprema Corte. Enquanto Dias Toffoli mandou que todo o material apreendido fosse para o seu gabinete, escolheu os peritos que fossem analisar os eletrônicos apreendidos, colocou em sigilo absoluto, fez uma cariação mais absurda, determinou quais perguntas poderiam ser feitas para o Devorcaro no interrogatório, e o Alexandre de Moraes vai para cima do Banco Central, vai para cima da Polícia Federal, vai para cima da própria Receita Federal, tentando proteger ali informações sobre a sua esposa. O ministro André Mendonça soltou uma fala hoje que vai assustar esse pessoal. Vai deixar muita gente sem dormir. André Mendonça, gente, lembrando, agora ele está com o INSS e com o Master. São as 2 investigações que podem prender todo mundo da tal democracia brasileira. Mas ele disse isso aqui, ó. Mendonça diz que PF terá carta branca para investigar caso Master. Então, tem alguns detalhes aqui que chamam a atenção. Primeiro, quer dizer que para outros ministros, a Polícia Federal não tem carta branca. Quer dizer que para outras investigações, a Polícia Federal tem que seguir comandos diretos dos ministros do STF. Olha, aqui pode investigar, aqui não. Olha, fabrica uma prova contra essa pessoa aqui, essa aqui não, apaga a prova do crime dela. Agora o Mendonça está dizendo o seguinte: Polícia Federal, trabalhe para o que vocês foram criados, descobrir a corrupção e quem está envolvido em corrupção. O ministro afirma ainda que caso Master vai marcar sua biografia. Ele já deu uma olhada nos relatórios, superficialmente, teve uma reunião com a Polícia Federal, e eu acho que o que ele pôde perceber é que tem muita gente grande. E uma coisa eu te garanto, o ministro André Mendonça
não vai interferir nas investigações para que determinado grupo seja protegido ou outro grupo seja prejudicado. Ele vai determinar que a Polícia Federal ache os responsáveis. E é aí que vai ter gente sem dormir nos próximos dias. O novo relator do caso Master no STF, André Mendonça, disse a interlocutores que a Polícia Federal terá carta branca para atuar no caso. O ministro também disse considerar que é o caso mais relevante de sua carreira e vai marcar sua biografia, motivo pelo qual pretende conduzi-lo com extrema correção. Isso já o difere de outros ministros que tem por ali, né? As declarações confirmadas à CNN pelo gabinete do ministro foram interpretadas como uma sinalização de plena liberdade de atuação para a Polícia Federal após os embates entre órgãos e agora o ex-relator do caso, o ministro Dias Toffoli, que tentou blindar todo mundo, que encontrou 10 vezes com o Vorcaro e recebeu dinheiro do Vorcaro. Também foram vistos como contraponto à oposição de outros integrantes da corte em relação à PF. Quais são esses outros integrantes? Gilmar Mendes, Flávio Dino, que chamou o relatório como lixo jurídico, Alexandre de Moraes e, obviamente, Dias Toffoli. No caso de Toffoli, por exemplo, ele impôs restrições ao trabalho da corporação ao determinar que o material apreendido em uma das operações permanecesse em seu gabinete. E que apenas... Cara, essa foi o cúmulo, né? E que apenas peritos por ele designados pudessem analisá-lo. Já o ministro Alexandre de Moraes, segundo relatos, tem feito críticas à atuação do PF nos bastidores. Na reunião reservada do Supremo, que selou o afastamento do Toffoli da auditoria do Banco Master, coube justamente a Moraes expressar essas críticas ao órgão. E agora me vem o André Mendonça e fala: Polícia Federal, vamos agir como uma Polícia Federal? Não sejam Gestapo, capatazes, capangas de Moraes, não sejam capangas do Lula. Façam aquilo pelo que vocês realmente fizeram um concurso para fazer, que é investigar e punir criminosos, corruptos. O problema é que agora vai ter uma briga, né? uma ruptura muito grande entre a Polícia Federal e a nossa Suprema Corte, o que é bom, porque a Polícia Federal tem que fazer o trabalho dela e a Suprema Corte faz o deles. A Polícia Federal não pode ser capanga, não pode ser garoto de recado, né? Não pode ser jagunço de alguns ministros do STF. E essa fala do André Mendonça só nos garante que vai ser uma investigação séria e que vai buscar com seriedade os responsáveis. Assim como ele pediu no INSS, falou com a Polícia Federal: olha, peraí, tem tudo isso sobre o filho do Lula e até agora nenhuma diligência? Nada? Vocês não vão fazer nada com todas essas denúncias, delações e provas de que o filho do Lula estava recebendo 300 mil reais do Careca? Então o André Mendonça, ele tem um problema. Ele vai atrás da verdade. E isso é algo que não existe na nossa Suprema Corte há muito tempo. Então fiquem espertos, que eu acho que isso aí vai dar uma chacoalhada na estrutura da República Brasileira, vai ter muita gente grande caindo.